Livro de João, capítulo 16. Livro de João 16, versículo 7. Versículo 7. Livro do Evangelho, tá? Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7. Amém? Vamos lá então. Todavia eu vos asseguro que é para o vosso bem que eu parta. Se eu não for, o advogado não poderá vir para vós. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando então ele vier, convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque a humanidade não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vós não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Amém? Volto com vocês lá no versículo 7 e o versículo 8, tá bom? Esse é o textual nosso aí. Todavia eu vos asseguro que é para o vosso bem que eu parta. Se eu não for, o advogado não poderá vir para vós, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. Queridos, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Espírito Santo e a sua obra. Entender um pouco mais aqui sobre o Espírito Santo, né? Tema gostoso de falar. Eu particularmente gosto bastante desse tema aqui também. É um tema onde a gente pode dialogar e contar experiências e falar sobre o que o Espírito Santo pode produzir nas nossas vidas. Eu entendo muitas vezes que a forma como nós nos comportamos, e quando eu digo nós, né, tem que acertar essas palavras, porque vai tudo para o YouTube depois, e agora está um negócio de generalizar, né? Então tudo é generalização, né? Não pode mais falar nós, né? Então, quando eu digo nós, eu digo assim, ao ver algumas pessoas em si, né, a forma como nós nos comportamos, e quando a gente começa a estudar um pouco sobre o Espírito Santo, fica aquela dúvida assim, será que aquela pessoa tem o Espírito de Deus? Será que eu estou tendo o Espírito Santo na minha vida? Porque o Espírito Santo, ele produz em nós algumas coisas, né? Se o temos, né? É para ele produzir algumas coisas. E quando a gente vê a ausência desses frutos que o Espírito Santo deve produzir na pessoa a qual ele habita, a gente fica preocupado. Então são coisas que muitas vezes a gente vai passando os dias e a gente vai ficando meio preocupado com isso aí. O Espírito de Deus, ele é a terceira pessoa da Trindade. A quarta é algumas que a gente conhece, né? Tem algumas que... Brincadeira, gente. Não tem a quarta pessoa não, gente, né? Ai, ai. O Espírito Santo é Deus, é a terceira pessoa da Trindade, né? Nós sabemos disso. Ele habita no meio do seu povo, ele está entre nós, ele trabalha em nossas vidas e nós precisamos dar espaço para que o Espírito de Deus trabalhe em nós, né? Então hoje eu vou percorrer com vocês sobre algumas coisas aqui. E conforme você for tendo dúvida, você vai levantando a mão para a gente dar a oportunidade para você poder falar, tá bom?
Vamos para o primeiro slide então, sem perca de tempo, que já é 7h40. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o Espírito Santo e a sua identidade. Como nós acabamos de ler aqui, João 16, versículo 7, é um diálogo de Jesus e os discípulos quando Jesus está partindo. E os discípulos, eles ficam bem entristecidos com a partida de Jesus, né? Eles não queriam que Jesus partisse, né? E uma parte do que o escritor deixou aqui no livro é no raciocínio de Jesus, andar ao lado do Filho de Deus era um privilégio, mas ter o Espírito Santo habitando em nós seria uma experiência ainda mais maravilhosa. Então Jesus ele vai para que o Espírito Santo possa vir, né, e habitar em nós. Então Jesus vem, cumpre o seu ministério na terra, acaba o ministério de Jesus, Jesus vai ao Pai para que o Espírito Santo pudesse se achegar. E ele fala claramente aqui, né? A verdade convém que eu vá, porque se eu não for, o ajudador não virá. Então aqui a gente entende que havia uma condição, né? Havia uma condição que para o Espírito Santo vir, Jesus precisaria ir, né? E aqui é um ponto onde nós entendemos esse trabalho da Trindade, né? Do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Aqui você vê um trabalho em equipe deles, onde o Pai nunca fica sozinho, né? Onde o Pai nunca fica sozinho. Então nós vamos ver aqui que Jesus ele vai para que o Espírito Santo venha. E aqui eu achei muito interessante essa frase, até fiz questão de colocar aqui, porque os discípulos não tinham entendido ainda essa experiência de andar ao lado de Jesus, de ver milagres acontecer, mas isso seria substituído por algo melhor ainda, né? Agora já não é mais você andando com o Filho de Deus, mas é você andando com a presença do Espírito Santo em você. E isso para nós aqui é realmente um privilégio, irmãos. É um privilégio, né? Porque se formos olhar o preço que é pago hoje para você estar na casa do Pai, para você trabalhar na casa do Pai, para você receber de Deus as coisas, é muito pequeno perto daquilo que já foi pago lá atrás, com os mártires da vida e tantas perseguições, tantas coisas que aconteceu lá atrás. Então, para nós aqui hoje, é o maior privilégio nosso hoje, né? É receber Deus para morar em nós, né? Glória a Deus. Receber o Espírito Santo para morar em nossas vidas. Então, isso para nós hoje é o maior privilégio para nós, né? Em outras palavras, Jesus estava dizendo que seríamos beneficiados em perdê-lo, porque receberíamos o Espírito de Deus. Então, tipo, como se Jesus estivesse falando, não se apegue a mim não, porque o que está vindo aí é melhor. Né? Não se apegue em mim não, porque o que está vindo aí é melhor ainda. Você ficaria feliz de andar com Jesus? Ou você prefere receber o Espírito Santo em você? O que você queria, andar com Jesus? Ou receber o Espírito Santo? Eis a questão, né? Eis a questão. Receber Jesus, andar ao lado de Jesus é uma honra. Mas receber o Espírito de Deus para morar em nós, eu não sei, eu acho que o escritor tem razão nesse texto aqui, cara. Ele vai falar para nós, né? Acho que é Atos 1 que fala, estarei convosco. Né? Jesus some entre as nuvens. Eu acho que, para mim, eu acho que o escritor tem razão. Por mais que a gente quisesse ver
Porque assim, nós somos despertados muito por aquilo que nós vemos, né? A gente trabalha muito com aquilo que a gente enxerga. Exemplo, a falta de fé não é que você não crê, é que você não está vendo. E geralmente a gente acredita naquilo que a gente vê, né? Então, se alguém falar para você assim, tá chovendo aqui, se você não ouviu o barulho da água caindo, ou você não vê que está chovendo, você não acredita. Porque é mesmo, você vai viajar, aí você pergunta para a pessoa que está lá no sul, está frio aí? A pessoa fala, está frio. Pode ter certeza, na tua bagagem vai ter uma roupinha de calor. Você não acredita fielmente no que a pessoa está falando. Não acredita, não adianta. A pessoa fala, está frio. Se a pessoa fala, está calor, você fala, eu vou levar uma palhinha, né? Vai que está frio lá. Quem já fez isso? É normal nosso, porque a gente vai muito pelo aquilo que a gente vê. Então, se eu chegar lá e constatar que está frio, eu falo, nossa, ainda bem que eu acreditei, hein? Então, vai muito além daquilo que a gente crê, né? Porque assim, infelizmente, nós temos um defeito grande, né? Na verdade, nessas horas que eu tenho dúvida se somos filhos de Abraão ou se somos filhos de Tomé, né? Porque a gente só acredita vendo, irmãos, né? Então, tipo, se alguém liberar uma palavra para nós aqui hoje, olha eu colocando nós de novo aqui. Ajuda eu, Jesus, nesse negócio, né? Se a gente colocar uma palavra aqui hoje, com toda certeza algumas pessoas vão crer, outras não vão crer. Aqueles que crerem, eles vão viver. Os que não crerem, vai ver aquilo que eles estão vivendo. Então a gente vai sempre andar nesses dois grupos de pessoas, né? Os que creem e os que não creem. Quem crê vive, quem não crê observa, né? Então a gente precisa ter essa alegria dentro do coração de receber o Espírito de Deus, né? Então ter o Espírito de Deus hoje conosco, 24 horas por dia, a gente já vai entrar nesse assunto de 24 horas por dia aqui, irmãos. É um privilégio para a gente, né? Um privilégio para a gente. Primeiro ponto aqui, a gente colocou o Espírito Santo é uma pessoa. Deixa eu ler para você aqui. Muitos podem tratá-lo como uma força, influência ou poder, mas o Espírito Santo é uma pessoa. Queremos dizer com isto que ele tem vida, inteligência, sentimentos e vontade. A Bíblia diz que ele fala, abre lá para mim, por favor, Apocalipse 2, versículo 7. Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Quem achar, por favor, lê bem forte para nós aí. Pode ler, lê. Glória a Deus, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Então ele fala. Amém? Segundo ponto, que o Espírito tem mais uma característica, João capítulo 14, versículo 26. A Bíblia nos ensina que o Espírito de Deus também ensina. Então ele não só fala, ele também ensina. João capítulo 14, versículo 26, quem achou? Pode ir lá, filha. Olha que coisa linda. Ele vos ensinará todas as coisas. Então ele também ensina, mais uma característica aí do Espírito Santo. Então a primeira característica, ele fala, glória a Deus por isso. Segunda característica, ele ensina. Terceira característica do Espírito Santo, João 16, versículo 8. João capítulo 16,
versículo 8. Olha lá, então ele também convence. Então ele tem o dom de convencer as pessoas, né? Aqueles que tiver com o coração aí aberto, disposto, ele também convence, né? João 16, versículo 8, tá? Então a terceira característica, ele convence. Quarta característica, Atos capítulo 8, versículo 29. Atos capítulo 8, versículo 29. Pode ler. Olha lá. Quarta característica, o Espírito de Deus também dá ordens. Então ele traz aí consigo ordenança, ele nos ordena fazer as coisas, né? Dá ordens. Atos 8, 29. Efésios capítulo 4, versículo 30. Efésios capítulo 4, versículo 30. Pode ler, você acha? Não entristeçais o Espírito Santo. Então ele também se entristece, né? Então o Espírito de Deus também se entristece. É mais uma característica, né? Só alguns atributos aí. Enfim, tem atributos de uma personalidade, né? Ou seja, então ele é uma pessoa e ele se importa, né? Ele se importa. Como a gente fala da pessoa de Deus, pessoa de Deus Filho, também existe a pessoa do Deus Espírito, que por mais que a palavra Espírito venha antes, né? O nosso Deus, o Espírito Santo, ele é uma pessoa e se importa sim. Então ele se entristece, ele dá ordens, ele convence, ele ensina, né? Ele fala, e aí vai. Cadê onde eu parei aqui? Parará. Tá, parará. Esta revelação é preciosa porque o Espírito de Deus é uma pessoa, então podemos nos relacionar com Ele, tratá-lo como um verdadeiro amigo. Aliás, a palavra usada por Jesus para referir-se ao Espírito que viria é paracleto, que quer dizer ajudador, consolador, ou aquele que está conosco para nos acompanhar e guiar. Então vai aí a primeira coisa que eu e você precisa pegar aqui no estudo de hoje, é que o Espírito Santo é uma pessoa. Então ele tem uma identidade, ele tem seus atributos e ele também tem as suas características aí, né? Então ele vem exatamente com esse objetivo, de ajudar, consolar, né? Acompanhar e guiar. Então o Espírito Santo ele tem essas funções para a igreja no geral, né? Para todos aqueles que o recebem. Então, se recebemos o Espírito de Deus, com toda certeza, nós deveremos ter aí essas virtudes, né? Essas características de estar aprendendo com um Deus tão poderoso e tão maravilhoso que é o nosso. Segundo ponto, quer dizer que o Espírito Santo é Deus. Já falei aqui que ele faz parte da Trindade, ou seja, ele entra aí como o Deus Espírito, né? Além de ser uma personalidade, o Espírito Santo é Deus, ele faz parte da Trindade, assim como o Pai e o Filho. Podemos afirmar isto porque o Espírito tem atributos exclusivos da divindade. Então, quais são esses atributos? Primeiro, ele é eterno. Hebreus capítulo 9, versículo 14. Eu vou falando, você vai pegando aí, irmão, né? Se puder abrir para nós, já abre. Hebreus 9, versículo 14. Então, primeira coisa, ele é eterno. Olha aí, então, você vê o Espírito eterno. Então, primeira característica, então, aí, ele é eterno. A segunda característica do Espírito Santo está em Salmo 139, verso 7. Ele é
onipresente. Oh, aleluia, hein? Ele é onipresente. Está em todos os lugares. Salmo 139, verso 7. Cadê os bons de Bíblia aí? Olha lá. Para onde me irei do teu espírito e para onde fugirei da tua presença? Não tem como. Em todos os lugares ele está lá também, né? Então é mais um atributo aí que a gente lança a Deus, né? Então, atributo de divindade. Terceiro, ele é onisciente. Sim, a Bíblia fala, e a Bíblia fala isso aí, né? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e o versículo 11. Vai nos falar que ele também é onisciente. Pode ler para nós aí quem achar, por favor. 1 Coríntios 2, versículo 10 e versículo 11. 1 Coríntios 2, versículo 10 e o versículo 11. Pode ler. Olha lá, que coisa linda, como Deus fala, né? Mais um aqui, atributo de divindade do Espírito Santo. Ele é onipotente. Então, olha aí, o Pai, ele é onipresente, onisciente, onipotente. O Filho também, e o Espírito também. Está lá, ó, Jó 33, versículo 4. Vai nos falar também que o Espírito Santo é onipotente. Características de divindade. Pode ler? Pode ler? Jó 33, versículo 4. Pode ler, pode ler, pode ler, pode ler. Pode ler sim, pode ler, pode ler. Pode ler. 33, 4. Olha só que coisa linda. Jesus é maravilhoso, né, irmão? Nada do que nosso Deus faz não está na Bíblia, né, irmão? Tudo está na Bíblia, cara. É impressionante. Não tem nem como negar isso aqui. Que ele tenha os mesmos atributos de divindade que o próprio Deus Pai. O último, mais um aqui. Ele é criador, queridos. Ele é criador. Gênesis capítulo 1. Versículo 1, versículo 2 e o versículo 26. Pode ler, Gênesis 1, versículo 1, versículo 2 e o versículo 26. Os três. O 1, o 2 e o 26. O 26. Olha lá. Glória a Deus. Ou seja, ele estava presente na hora da criação também, né? Então você vê, ele está presente na hora da criação da terra e na hora da criação do homem, né? Inclusive, segundo alguns estudiosos aí, nós fomos criados primeiro em Deus, né? Eu vi um estudo uma vez, um pastor falando sobre isso. Ele conta que quando eles falam assim, façamos, pois, o homem a nossa imagem e semelhança, eles criam o homem primeiro no espírito. Depois disso, eles dão a forma para o barro. E depois da forma para o barro, eles sopram, então, o espírito de vida dentro do barro, né? Aí sai essa figura aí que é eu e você. Mas, primeiro nós somos criados em Deus. Então, o Espírito fez parte disso tudo, né? Ninguém mais em todo o universo possui essas qualidades, a não ser Deus. Então, ninguém mais tem essas características, né? Então, vou relembrar para você que marca. Primeira coisa, ele é eterno. Segunda coisa, ele é onipresente. Terceira coisa, ele é onisciente. A quarta coisa, ele é onipotente. E a quinta coisa, ele é criador. Então, ninguém mais tem essas características aí, a não ser Deus. Então, por esse motivo,
nós entendemos então teologicamente que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Amém? Glória a Jesus. Vamos para o próximo slide aqui então. Se tiver dúvida, vocês levantam a mão e perguntam, tá, irmãos? Senão eu vou correndo aqui. Vamos lá, a obra do Espírito Santo. Vamos lá, são oito pontos então. Ele convenceu o pecador, ele opera o novo nascimento, ele confirma e garante a salvação, ele glorifica Jesus, ele ensina e guia, ele nos assiste em todas as nossas fraquezas, ele produz em nós o caráter de Cristo, ele libera o poder sobrenatural de Deus em nossas vidas, né? Então, ter o Espírito Santo é muito mais do que você girar no manto, né? Girar no poder, bater palma, chacoalhar as pernas, né? E é muito mais também do que se falar em línguas estranhas. Então, o Espírito Santo ele vem para nos dar um estilo de vida. Então, é isso que ele precisa produzir em nós, né? Um estilo de vida. Então, conforme o Espírito de Deus de fato vai entrando em nós e vai trabalhando em nossa vida, vai achando espaço, automaticamente nós vamos vivendo coisas novas e podemos dizer assim, prazerosas de andar e fazer com Deus, né? O Espírito de Deus é a pessoa da Trindade que age diretamente na vida do ser humano. Seu trabalho é preciosíssimo. Ele veio para dar continuidade à obra de Jesus e nos conduzir à verdade. Sua ação está registrada na Bíblia desde a criação. Antes de Jesus encarnar, ele atuava no homem de uma maneira limitada. Vinha sobre alguém para uma obra específica, mas não habitava no ser humano. Com a morte, ressurreição e glorificação de Jesus, o Espírito foi enviado e passou a habitar no interior de cada pessoa que se converte a Cristo. Então vamos por partes aqui para nós ir pegando antes de entrar nisso tudo. Vamos entender isso aqui, tá bom? Primeira coisa, o Espírito Santo, então, ele veio para dar continuidade. Amém? Então o Espírito Santo não veio para fazer uma outra obra. Ele veio para continuar aquilo que Jesus começou. Então por aqui a gente começa a entender o que de fato é cristianismo e o que não é cristianismo. Tá? Então, o que eu estou fazendo hoje? Quais são as minhas ações hoje? Bate com os ensinamentos de Jesus? Se não bate, eu estou vivendo um outro evangelho que não é o do reino. Então não adianta eu falar, o Espírito de Deus me mandou fazer, se as minhas ações, elas não denunciam de que eu estou fazendo a obra que Jesus começou, eu não estou continuando. Então, vamos lá, deixa eu tentar explicar isso aqui. Jesus fala que a verdade liberta, amém? Então, se a verdade liberta, significa que ele fala, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, ele fala assim, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, aqui a gente derruba, por exemplo, teses de que todos são filhos de Deus, por exemplo. Não. Para ser filho de Deus, eu preciso aceitar a Cristo, porque Ele é a única porta que me leva para essa filiação. Se eu não tiver Cristo, eu não sou filho. É criatura. Não, então, biblicamente não. Falar, a gente pode falar o que a gente quiser. Agora, biblicamente não. Né? Biblicamente, para ser filho, eu preciso passar por Cristo. Se eu não passar por Cristo, eu não sou filho. A única hora que o Senhor nos adota, vamos dizer assim, que a gente é enxertado, né, como é falado na Bíblia, é a hora que a gente passa por Cristo, passa pela porta das ovelhas. Então, se eu não passo pela porta das ovelhas, automaticamente eu não sou filho. Então, o que eu quero explicar aqui é o seguinte. Então, desde que eu me encontro com a verdade, eu preciso andar pela verdade. Então, eu preciso dar uma continuidade. É por isso que nós não podemos se contentar com estar na igreja, né? Com estar na igreja. Eu preciso trabalhar para mim se transformar, ser igreja. Né? Então eu não posso
simplesmente estar, eu preciso ser. E o que as pessoas entendem hoje em dia? Que para ser cristão basta vir para o culto, e não é só isso. Então vai uma mudança de vida, vai mexer com o caráter da pessoa, vai mexer com o estilo de vida das pessoas, né? Porque muda o estilo de vida da pessoa. Não tem como, irmãos, não tem como eu receber o Espírito Santo e eu continuar com as velhas práticas. Estou sendo claro disso aqui? Vocês não conseguem entender? Não tem como. Então, assim, não dá para mim ter Deus em mim e eu continuar fazendo o que eu fazia. Aí a pergunta é, por quê, pastor? Né? Porque quando você olha para Jesus na cruz, quando ele grita lá, dizendo, meu pai, por que me desamparaste? Você entende que Deus, ele virou as costas para Jesus exatamente por causa do pecado que Jesus estava carregando, que não era de Jesus, que era o meu, que era o seu, e Jesus carregava. Por causa do pecado, afastou Deus de Cristo naquela hora. Então, o que a gente entende aqui, irmãos? Se eu estou em uma vida de pecado, se eu tenho uma vida entregue ao pecado, fazendo coisas que andam contra a vontade de Deus, qual a probabilidade do Espírito de Deus morar em mim? Pegou? Então por aí você já entende. Qual a probabilidade de Deus morar em você hoje? Como que está a tua vida? Ah, pastor, mas a gente peca todo dia. Gente, essa frase já virou, como é que fala? Chavão já, né? Ah, todo mundo peca. Não, pecar a gente peca. Aí tem pessoa que anda no pecado. Sim, pecar todo dia é uma coisa. Quer ver só uma coisa? Vamos falar de coisa boba. Coisa boba, porque, gente, o que vai tirar as pessoas do céu não é as grandes. As pessoas se enganam muito, irmãos. O nosso Deus, ele é cheio de coisa, cara. Que, assim, a gente fica perplexo com as coisas que Deus faz às vezes. A gente fica imaginando o quê? Que quem não vai entrar no céu é aquele cara que está no adultério, que está não sei o quê, e tararau. Rapaz, eu vou falar para você uma coisa. Tem uma grande probabilidade de esse camarada se arrepender de uma hora e subir. E você na fofoca, na mentirinha, a mentirinha, né? A mentirinha, a omissão, tu acaba ficando, cara. Sim. Sim. Jamais. E assim, irmãos, esse assunto ele cai para nós aqui, e assim, eu estou acompanhando uma revista do pastor Danilo Figueiredo, dessa escola de discípulos aqui. E assim, você vê que cai numa época assim muito propícia para assuntos como esse, né? Por exemplo, nós estamos vivendo dias aí onde, amados, eu vou falar para você uma coisa, eu estava vendo uma matéria hoje, assim, ligado com aquilo que eu estava estudando para trazer para vocês hoje aqui. Esse mundo não vai durar muito tempo mais não, irmãos. É aquilo que eu preguei sábado aqui, essa geração aqui é a última, queridos. Não vai ter outra. Tudo já se encaixou.
Está tudo batendo. Estava vendo uma reportagem hoje de pesquisadores, de cientistas, fazendo cálculos lá de que daqui a 8, 9 anos não vai ter mais, ninguém mais vai ter condição financeira nenhuma na Terra. De tão grande que vai ser a escassez. Né? Nós estamos vendo Deus despertar crianças. Quem foi que postou um vídeo lá no grupo, lá, não lembro agora, de uma bebezinha falando, Jesus está voltando. Jesus está voltando, está lá no grupo, foi a Aline que postou, né? Uma criancinha, um bebezinho. Não, Jesus está voltando. Jesus está voltando, ele falou para mim. E a criança falava assim, convicta. Ele falou para mim, o papai do céu falou para mim. Jesus está voltando. Gente, quanta coisa acontecendo no Brasil, no mundo. Tudo marcando o quê? Essa chegada desse dia. E assim, as pessoas estão achando que vão subir com a fofoca, com a mentirinha, né? Com a omissão. Irmãos, omissão é pecado, queridos. Omissão é pecado. Eu me omitir a fazer, a Bíblia já fala. Aquele que pode fazer e não faz, comete pecado, é pecado. Não vai ser coisa grande que vai tirar a gente do céu, não, irmãos. Não vai ser coisa, não pensa você que é só os adúlteros que vai ficar de fora, não. Ah, tá vendo lá, adúltero. Nós aponta o dedo, acusa, né? A gente não faz, a gente se omite, a gente foge das responsabilidades, né? O amor ao próximo. Queridos, isso aí tudo vai ser pesado. E o duro vai ser ele olhar e falar assim, pesado fostes, e foste achado em falta, né? Esse vai ser o ponto. Então, a gente precisa tomar para a gente esse grau de responsabilidade, entender que a gente precisa entrar na verdade. Se não for por Cristo, você não vai. Então, por quê? Porque a obra do Espírito Santo na terra é continuar aquilo que Jesus começou. Amém? Qual era a obra do Espírito Santo antigamente, na antiga aliança, né? No Velho Testamento? Aí a gente coloca uma referência em Juízes 3:10, né? Juízes 3:10 nos dá aí uma referência legal, e Juízes 6:34 também nos dá uma referência interessante. Você já sabe de que eu estou falando aqui, eu estou falando de Sansão, né? Que o Espírito de Deus ele enchia para que fizesse o que era para ser feito. Logo após aquilo, o Espírito Santo se retirava, né? Então, automaticamente, na velha aliança, isso eu já falei, já ensinei aqui várias vezes, né? No Antigo Testamento, ele vinha sob medida. Então, ele ia usar, por exemplo, o Tiago para abrir o Jordão. Então, o Espírito Santo descia, tomava, vamos dizer assim, a vida do Tiago e, pum, acontecia. Abriu, passou, o Espírito Santo se retira e o Tiago volta a ser uma pessoa comum, normal, como qualquer outra ali, porém com intimidade com Deus. E assim ia. Então, quando foi com Davi foi a mesma coisa, quando foi com Gideão foi a mesma coisa, com Sansão a mesma coisa, com Josué a mesma coisa, e assim ia. Sempre que Deus queria fazer algo que fosse divino, sobrenatural, o Espírito Santo entrava em ação, mas era momentâneo. Então usava, acabou, retirou, né? Como se fosse uma caneta, né? Ela precisa escrever, então ele vem, escrevia, acabou de escrever, guarda a caneta. Já não se usa mais. Então não tinha essa presença do Espírito Santo conosco aí um tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Depois que Jesus morre, depois que Jesus ressuscita e o corpo dele é glorificado, aí sim a gente recebeu o Espírito Santo em nós, né? Então assim, ele vem para converter as nossas vidas, vem para nos ajudar, para nos consolar, para nos guiar, né? Para nos dar o amparo que a gente necessita, e assim vai. Primeiro ponto, então, ele convence o homem do pecado. A obra do Espírito Santo na vida de alguém começa antes mesmo da sua conversão. Aqui você vai entender por que como eu posso dizer isso aqui de uma forma clara? Por que tem pessoa que vem para Jesus de fato, e por que tem pessoa que vem para o altar, mas não veio para Jesus? Entendeu? Tem gente que se encontra com Jesus.
Tem gente que vem para o altar, mas não encontrou Jesus, né? Então, aqui a gente entende isso aqui. O Espírito Santo, ele tem uma função. Então, por mais que a igreja, preste atenção nisso aqui, e isso aqui também não nos deixa livres de fazer o trabalho, mas por mais que a igreja não faça em si o apelo no final do culto, como é de costume, quando o Espírito Santo visita a pessoa, ele já convence ela, ele traz ela. Então, assim, preste atenção. Qual que é o dever da igreja? É convencer a pessoa a aceitar Jesus? Não, o dever da igreja é pregar. Então, prega-se. Prega a palavra. Ensina a palavra. Faz. Vamos dizer assim, entre linhas, a obrigação do Espírito Santo é convencer a pessoa. Então, o mesmo Espírito que me deu a palavra para pregar é o mesmo que vai estar no culto e vai visitar o coração da pessoa para ela receber. Pastor, e se ela não quiser? Ela não quis. Deu para entender mais ou menos isso? Se ela não quiser, é ela, não somos nós. Ela não quis. Entendeu? Por quê? Porque o dever do Espírito Santo é convencer. Se o Espírito de Deus não conseguiu convencer a pessoa, significa o quê? Que o coração dela está fechado para receber Jesus. Só que aí o que a gente faz? O que a gente faz? Vai lá, irmão, pega ela lá. Vamos. Aí a gente traz a pessoa para o altar. Aí a gente vai contabilizar lá. Olha, hoje 10 vidas aceitaram Jesus. Ok. Quantas vidas se converteram de fato das 10? Quantas vidas de fato se entregou a Cristo ali mesmo? Deu para entender? Então, como que eu vou fazer a minha parte? Pregando. Eu posso fazer o convite, pastor? Com certeza, você deve. O seu convite talvez faça a chave virar no coração da pessoa. Eu não posso forçar a barra, né? Tipo, pode ser a sua última chance, hein? Olha, tem certeza? A gente faz errado quando a gente faz isso, irmãos. A gente erra. Porque quem tem o dom de convencer a pessoa a vir para Cristo é o próprio Espírito de Deus. É uma batalha espiritual, né, Penha? Porque o Espírito de Deus está chamando ela e o capeta está falando, não vai não. É nessa hora que a gente ora, né? Para que as barreiras caiam por terra. O que eu estou querendo explicar é que muitas vezes as pessoas elas vêm para o altar forçada. Entendeu? Então, tipo assim, forçado. Ela é exposta, vamos dizer assim, até a vergonha. Tem certeza que você não quer Jesus? Eu já fiz isso, irmão. Eu já fiz isso. Entendeu? Não é possível que você não quer Jesus. Como que pode? Não, pô. Quando o Espírito de Deus trabalha, é simples assim, ó. Tem alguém que quer entregar a sua vida a Cristo? A pessoa já levanta a mão e vem. Pastor, mas tem uma batalha espiritual. É por isso que a igreja, ela precisa estar revestida de oração. Se há uma batalha espiritual para a pessoa que passou daquela porta para dentro, aceitar Jesus, querido, significa que a igreja está orando pouco. E quando eu digo igreja, eu não estou falando só o pastor, nem só o ministério de intercessão, mas a igreja em si. Porque no normal, não é para Satanás ter legalidade nenhuma dentro da igreja. Então só há resistência dentro da igreja quando há uma legalidade aberta, quando tem uma porta aberta para Satanás. Exato.
Exato. Esse é o momento de fazer o quê, pastor? Todo mundo fecha o olho e começa a orar. Senhor, quebra tudo aí, Jesus. Tudo que está segurando a pessoa, derruba tudo, põe por terra. Nessa hora, o Ministério de Intercessão já está de pé, já está intercedendo em volta. Então, assim, é desnecessário algumas coisas que a gente faz. Então, pastor, isso tira a nossa... Não, tem que fazer o apelo sim, está certo, né? É uma coisa que a gente tem que falar no final do culto. A não ser que, tipo, por exemplo, eu, pelo menos, quando eu estou pregando aqui, eu sei quem é da igreja, eu particularmente sei quem é da igreja e quem não é. Eu não vou fazer apelo para você, né? Ô Flávia, você não quer voltar para Jesus hoje? Não? Né? Imagina eu aqui. Vem, Flávia, estou vendo você meio desanimar, a Sara. Não quer voltar para Jesus hoje? Não, vamos voltar aqui. Não vou fazer isso. Né? Eu não vou fazer isso. Então, eu estou olhando daqui. Eu, por exemplo, estou olhando daqui de cima. Estou vendo que tem pessoa ali. Aquele camarada eu nunca vi. Vamos fazer o apelo. Não sei quem é. Não é verdade? Automático. Eu não vou fazer apelo para os crentes da casa, né? Meu apelo para você é que se converta. Em nome de Jesus. Não é verdade? Tá, olha. Palavras do pastor Tiago. Não sei de nada, hein? Não impunham sobre mim essa palavra. Foi ele que liberou. Né? Gente, então ele tem essa responsabilidade, amém? De nos convencer. Então, ele convence. Você pecou. Né? Você vê quem faz o trabalho do Espírito Santo com Davi foi um profeta, não foi? Como é que é o nome dele? Muito bem, pastora Juliana. Natã. Chega e Davi, ali ele é tomado pelo Espírito para levar Davi ao arrependimento. Olha que coisa linda. Acabou, já era, saiu. Isaías, tomado pelo Espírito de Deus, chega na casa de Ezequias, obrigado. Esse aí agora eu ia falar Ezequiel, quase saiu Ezequiel aqui. Né? Chega na casa do Ezequias, põe a tua casa em ordem, tu vai morrer, não vai viver, e saiu. Não foi assim? Quando chegou no portão, o Espírito de Deus voltou e nós falou, volta lá e diga para ele que ele vai viver mais uns aninhos aí. Então tudo isso quem fazia era quem? Era Deus, através do seu Espírito, nas pessoas, e assim ia seguindo. Amém, queridos, até aqui? Então ele nos convence, tá ok? Então quem tem esse poder de convencer o pecador é o Espírito Santo. Segunda coisa, ele opera o novo nascimento. É nessa parte aqui que eu falo que tem horas que eu tenho dúvidas sobre algumas pessoas que eu conheço. Sobre alguns nascimentos. Eu pergunto, será que nasceu mesmo ou morreu e veio só o corpo para cá? Né? Então assim, ele opera um novo nascimento. Olha só, uma vez que o homem responda voluntariamente à pregação do Evangelho com arrependimento e fé, o Espírito Santo opera nele o novo nascimento. Isso está em João capítulo 3, irmãos. A gente leu tanto isso aqui, versículo 5 ao versículo 8, conta lá a história de Jesus falando com Nicodemos sobre o novo nascimento. Né? Olha lá. Regenerando-o para uma nova vida em Cristo Jesus. Nesse processo, o Espírito de Deus vem e penetra no interior do homem, né? Tocando o seu espírito, que estava morto, e transmitindo-lhe a vida eterna, ou seja, a vida de Deus. Então, a gente entende o quê? Que esse novo nascimento, ele precisa trazer regeneração na nossa vida, trazer mudança, né? Mudança de pensamento, mudança no coração, né? As atitudes nossas, ela precisa ser diferente, o nosso pensamento precisa mudar, né? Então, tipo... Aí tem hora que eu trombo com os crentes aí, que é tipo o crente Gabriela, que eu nasci assim, eu vivo assim, eu vou morrer assim, Gabriela no final, cara, e não muda. Aí você vai falar que a pessoa não muda, a pessoa, ele antes de ser cristão, ele era ignorante, depois que se converteu, continua ignorante. Antes de ser cristão, ele falava palavrão, depois que se converteu, continua falando palavrão. Né? E quando eu falo ignorância, irmãos, eu falo de estilo de vida. Não falo só de comportamental. Tem pessoa que é ignorante em tudo. Né? Então a pessoa ela fazia coisa errada antes de se converter. Se encontrou com Jesus. Continuou fazendo coisa errada. Gostava de um joguinho. Né?
Telecena da vida, virada, mega da virada, tal, antes de Jesus. Encontrou com Jesus, continuou jogando a mega da virada. Né? Agora é o tigrinho. Né? Tem que falar pro tigrinho que chegou o leão, querido, em nome de Jesus, né? Fala pro tigrinho que chegou o leão. Então, antes de Jesus tinha o tigrinho, o boizinho, o coelho. Tem tanto bicho lá agora, meu Deus do céu, né? É um jogo do bicho tremendo. Depois de Jesus, continua no tigrinho. E não larga o tigre, não larga o boi, não larga o coelho, não larga nada. Então, qual que é a mudança que está produzindo em você? Né? Antes de Jesus, eu era um pai ausente. Depois de Jesus, continua um pai ausente. Qual que é a mudança que teve? Que regeneração foi essa? Aí, meu amigo, chegar no culto de domingo, levantar a mão e falar, eu quero Maranata, fala igual a Giovana, né? Aqui domingo, falar Maranata, faça isso não, cara, pelo amor de Deus. Porque está correndo um sério risco de ficar. Então, Jesus vai levar para o céu uma noiva transformada, amém? Então, se está no mesmo jeito, não mudou nada, o pensamento ainda é o mesmo, tal, querido, Jesus não entrou, cara. O Espírito Santo não entrou. Não tem como. Ou ele entrou e você o expulsou. Falou, não, o senhor é muito certinho, sai fora daqui, vai. Não tem outra explicação para isso. Então, ele opera o novo nascimento, desde que ele tinha espaço. Né? Então, é aquilo que eu falei. Às vezes a pessoa ela vem forçado. Você quer ver só uma coisa que hoje em dia traz muita gente para o altar para dizer que quer Jesus? A situação da vida dela. A pessoa está na pindaíba, querido, todo arrebentado, todo estrucidado, todo esculachado, está arrebentado da cabeça aos pés. Ela precisa ir para a igreja. Quem já conversou com alguém? Esse dia eu conversei com uma pessoa assim. Nossa, preciso ir para a igreja. Falei, cara, vai não, velho. Eu falei, não vai não. Por que não vai? Eu falei assim, não vai, cara. Você não está indo à igreja porque você quer Jesus, cara. A minha fala para ele foi, não vai não, porque você não está indo para a igreja porque você quer Jesus. Você não está indo para a igreja porque você decidiu que você quer mudar de vida. Você está indo para a igreja atrás de um milagre. E milagre você não precisa ir para a igreja. Ele quer a bênção. Tem gente que quer a bênção, irmãos, não quer o abençoador. Né? Então, é desse naipe aí, né? Essa pessoa que falou comigo é desse naipe aí. Né? Tenho certeza que é chegar o que precisa e tchau. Vou curtir a vida, porque é assim. E, gente, tem tanta gente assim hoje em dia. Tanta gente assim hoje em dia, né? Eu acho muito engraçado, por exemplo, as pessoas que pedem oração. Não sei se vocês são rodeados por pessoas assim, deve ser, né? Pessoas que pedem oração. É tipo como se eu falasse assim, ô Penha, ora para eu emagrecer. Ora para mim emagrecer, por favor. Você não está sentindo de fazer uma oração por mim? Eu vou fazer uma oração de transfusão, então, Penha. Transferência de quilos, irmão. Transfiro para você todos os meus que estão a mais. Gente, falando sério, mas é assim, são pessoas assim. Elas não querem nada com Deus, elas só querem uma oração, porque elas acreditam que a sua oração vai fazer alguma coisa. Elas não entendem que a bênção para a nossa vida é uma consequência de uma vida de obediência, de integridade a Deus. Então, por exemplo, irmãos, eu brinquei aqui, mas falando sério, eu chegar para a Penha e falar, Penha, ora para mim emagrecer, Penha, eu preciso que Deus me ajude a emagrecer, mas eu não faço minha parte, eu continuo comendo pizza, aleluia, Senhor. Continuo comendo dogão, louvado sejam os três, né? Pastel, né? Oh, mestre, açaí, né? Nesse calorzinho, aquele potão de açaí, Giba, cheio de leite condenado, né? Né? E você vai se acabar daqui e depois falar, ô Senhor,
Como serei magro, Deus? Não há possibilidade, irmãos. Não tem como. Não é verdade? Então, tudo vai de uma mudança de vida. E essa mudança ela acontece quando o Espírito de Deus ele entra e nós o aceitamos. Fala assim: seja bem-vindo, a casa é sua, muda tudo de lugar aí, faz, tem que fazer na minha vida e pronto. Aqui começa o novo nascimento. Fora isso não existe, tá bom, queridos? Ponto 3. Ele confirma e garante a salvação. Sim, só com o Espírito de Deus na vida é que a gente vai conseguir ser salvo. É a presença do Espírito de Deus no interior do ser humano que lhe confirma e garante a salvação. A Bíblia diz que o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Isso está em Romanos 8,16, hein? Romanos 8,16 está escrito isso aí. Ou seja, ele produz um testemunho interior, uma certeza de que somos de Deus. Mais do que isso, diz a palavra, ele é o penhor. Isso aqui eu vou pedir para você abrir para nós ler. Ele é o penhor da nossa salvação. Efésios capítulo 1, versículo 13 e o versículo 14. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. E nele fomos selados para o dia da redenção. Portanto, aquele que não tem dentro de si o Espírito Santo e não é guiado por ele está perdido. Não é o pastor que falou isso não, está escrito aqui, ó. Né? Quem achou Efésios 1, versículo 13 e 14? Pode ler. Pode ler. Alguém. Vai lá. Olha que coisa linda essas palavras de Paulo. Ó, Paulo era demais, irmão. Meu Deus do céu, eu sou fã de Paulo. Né? Olha que coisa linda. Se o Espírito de Deus não estiver dentro e confirmar isso aí, eu estou perdido. Olha o que fala Romanos capítulo 8, versículo 14. Se souber de cor, pode falar, irmão. Tem uns irmãos aí que sabem de cor, né? Romanos 8, 14. Pode ler. Olha lá, todos que são dirigidos pelo Espírito de Deus são de Deus. Olha que coisa linda. Ou seja, então se eu não tenho o Espírito Santo de Deus em mim, me guiando, me ajudando, consolando, confortando, e tararau, me convencendo, automaticamente eu estou perdido, queridos. Então, como que eu posso ter o Espírito Santo de Deus tendo uma vida toda errada, andando todo errado? Não tem como. Então aqui a gente pode ver que o Espírito de Deus ele faz essas coisas em nós. Quarto ponto, ele glorifica Jesus. A ação do Espírito Santo em nossas vidas é fundamental para cumprirmos o papel de adoradores. O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. João 4, 23 e 24. Há uma íntima ligação da pessoa, do Espírito, com o ministério de adoração que todo crente deve desempenhar. Quando Jesus ensinou sobre o assunto, falou de um rio de águas vivas que fluiria do interior daqueles que crescem, e ele se referia ao Espírito Santo. De fato, o Espírito sempre glorifica Jesus. Sua função é revelar-nos o coração de Deus, levando-nos a adorá-lo sincera e verdadeiramente. Então, olha só, vou pedir para você abrir aí João, capítulo 7, versículo 38 e o versículo 39, só para a gente discorrer nisso aqui. João, né, o Evangelho, capítulo 7, versículo 38
e o 39, se achar aí, pode ler para nós, por favor. Olha só, presta atenção aqui então. Então a gente entende então que esse rio de água viva, quem produz em nós é o Espírito Santo quando ele entra. Amém? Até aqui? Dá para entender isso? O Espírito Santo entrou, ele vai produzir em você. Conforme ele produz em nós, automaticamente isso é colocado para fora, queridos, porque não cabe só em você. Não tem como caber só em você. Imagina um rio só para você. Não existe isso. Então, automaticamente, ele não fala assim, produzirei em vocês uma pocinha, né? Não vou produzir em vocês um baldinho de águas vivas. Ele está falando, vou produzir em vocês um rio. Todo rio começou de uma nascente, sim ou não? A nascente foi indo, virou um rio. Para virar um rio, querido. Estou falando de um riacho. Ele não falou riacho nem ribeirinho. Exato. Então, automaticamente, ele vem e ele produz em nós isso aí. Agora, se o Espírito de Deus glorifica Jesus, eu não vou glorificar? Para um bom entendedor, um pinga letra, né? Então, não tem tempo feio para adorar Jesus, querido. É por isso que ele fala, estou à procura dos que me adorem em espírito e em verdade, porque o Pai procura os verdadeiros. Né? Então, ou seja, para adorar a Deus não tem outro jeito a não ser se for em espírito. Mas, deixa eu explicar um negócio, porque tem gente que confunde, né, irmão? Espírito com telepatia, né? Tem umas pessoas que adoram por telepatia, né, irmão? Não, cara, adorar a Deus é pôr para fora o que está fluindo dentro. Parece quem? Me sangue de Jesus. Repreendido. Né? Tem pessoa que está lá, né? Está lá o louvorzão, estou tomando conta lá e está aqui, ó. A Bíblia fala que aquilo que contamina o homem é o que sai. Só que a nossa vida, ela não pode produzir dois tipos de fonte, não é isso que diz a palavra? Ou tem a água boa, ou tem a água ruim. Então, se eu fecho a minha boca para adorar Jesus, significa que a minha boca está coisada. A boca fala do que o coração. Muito bem, meu amor, olha aí, que coisa linda. Deus está falando nessa sala aqui, irmãos. Né? Deus está falando nessa sala de aula aqui. Né? Então, se eu fecho a minha boca para adorar Jesus, significa que a minha boca está aberta para outra coisa, irmão. Tem prazer maior para o teu espírito, que é se ligar ao Espírito Santo para adorar o Criador do Espírito. Não tem prazer maior que esse. Então, se a pessoa ela não consegue abrir a boca para adorar a Cristo, automaticamente você entende que a boca dela está aberta para outra coisa. Porque a fonte aqui não pode produzir duas águas. Ou produz uma ou produz outra. Amém? Então é aquilo. Se a minha vida é para glorificar o nome de Jesus, ela nunca vai ser usada para amaldiçoar ninguém. Amém? Então, se a sua boca aqui na igreja é usada para adorar Jesus, ela precisa ser usada na tua casa também para adorar Jesus lá. Então, eu não posso adorar Jesus aqui na igreja com a minha boca e lá na minha casa amaldiçoar meus filhos, amaldiçoar o cônjuge, amaldiçoar o vizinho, amaldiçoar outras pessoas. Ela precisa ser usada para abençoar também. Porque a bênção que sai da tua boca, ela chega como forma de adoração a Deus, queridos.
Você está fazendo o bem para alguém. Você está profetizando na vida de alguém. Então, é automático. Então, esse espírito que produz aqui esse rio de águas vivas, automaticamente ele vai transbordar, não tem jeito. Irmão, se não transbordar, você vai explodir, querido. Então, abre a boca do ladrão e deixa sair a água, né? Senão, daqui a pouco explode. Não vai caber em você tudo isso aí. Tem que deixar vazar. Tem que transbordar. Porque vai chegar uma hora que não vai ter como. Né? É aquela hora que a pessoa... Bum! Já começa. Está transbordando. Está transbordando. Está transbordando. Mas falando sério, irmãos, tem que deixar sair. Então, como que sai, pastor? Quando você começa a falar de Deus para alguém, quando você profetiza sobre alguém, quando você ora por alguém, quando você libera a palavra sobre o seu lar, libera a palavra sobre a sua família, quando você libera a palavra sobre a sua igreja, pode liberar sobre o pastor também, estou recebendo, viu? Pode liberar à vontade, pastor, que eu estou recebendo tudo, né? Então, quando você começa a transbordar para alguém isso aí, né? A bênção ela é recalcada, sacudida e transbordante, não é isso que a Bíblia fala? Então ela precisa transbordar, ela não pode ficar só para você. Tem que transbordar. Então não é só os milagres, não é só as bênçãos, é a adoração também. Então olha o poder de influência que a igreja tem. Quando você começa a adorar Jesus, quem está perto de você se transborda, quem está perto de você entra no mesmo ambiente de adoração. Olha como o ambiente muda quando alguém decidiu adorar, né? Se uma pessoa decidir adorar num culto, ela vai pegar pelo menos 2, 3 ali, querido. Que essas 2, 3, se entrar também, vai pegar mais 2, 3. E assim vai. E assim vai. Perdão. E o porquê disso aí, pastor? Porque o Espírito de Deus ele vai produzir em você a um nível que vai te levar para mais alguém. Então é por isso que é impossível você se calar diante disso aí. É impossível. Amém até aqui? Oi. Tocou na boca do homem. Às vezes eu fico me pensando, será que Isaías falava palavrão, cara? Né? Quem nunca se fez essa pergunta, quer tirar a primeira pedra, irmão. Porque, né? Para Deus tocar logo no beiço do homem? Eu vou tocar no seu beiço está muito impuro. E ele fala, eu sou um homem de impuros lábios, né? Você já entende o quê? Para um bom entendedor, um pinga a letra, né? Para um bom entendedor, o pinga é letra, né, irmão? O que ele está falando demais que é impuro? Não é verdade? Olha lá, 5, ele ensina e guia. Jesus é o caminho para o Pai, nós precisamos ser guiados por ele. Esta é mais uma tarefa do Espírito de Deus, que foi enviado para nos conduzir a toda a verdade e nos ensinar o que precisamos saber. É a revelação do Espírito que nos faz compreender as Escrituras e também é Ele quem nos lembra a palavra que foi ministrada aos nossos corações, João 14, 26. Então, Ele ensina e guia. Então, automaticamente, para você ter uma compreensão da Bíblia, você precisa do Espírito Santo. Então, não adianta, você pode ter doutorado, bacharelado, pararado, tudo que tiver errado no final aí de teologia, se você não tiver o Espírito Santo, não tem nada, você não entende nada, não compreende nada e você ainda vai sair criando coisa que não existe, né? Esse é o maior problema das pessoas hoje. As pessoas que estão presas a um sistema religioso e eles querem trabalhar apenas o estudo e se esquece do principal, que é o Espírito, né? Vamos lá, só para você entender uma coisa, se a Bíblia fosse um livro ou uma biblioteca, porque a Bíblia não é um livro, ela é uma biblioteca,
é, humana, com toda certeza, ela não traria edificação nenhuma para a vida de pessoas. Mas agora você vai pegar aqui pessoas que escreveram a Bíblia, e é lindo porque elas foram divinamente inspiradas, né? Ou seja, elas tiveram uma inspiração do Espírito de Deus para escrever a palavra. Por isso que ela é tão perfeita. Isso aqui eu discorri bem com vocês em uma aula para trás que a gente falou só da Bíblia aqui, que eu trouxe até a parte cronológica da Bíblia para vocês aqui. Então, assim, a Bíblia se encaixa perfeitamente, foi escrita por várias pessoas ou por vários homens, todos eles inspirados pelo Espírito de Deus, e é impressionante, em várias décadas, várias datas diferentes, você pega uma 1800 antes de Cristo, você pega outra 95 depois de Cristo, e ela se encaixa perfeitamente. Não tem uma linha que bate fora, toda ela se completa. Então, isso é uma ação do quê? Divina. É uma ação do Espírito Santo. Então, não tem como eu querer caminhar sem ser guiado pelo Espírito. Então, ler a palavra de Deus sem o Espírito Santo é só mais um livro que você parou para ler. Mais nada. Então, é por isso que muitas vezes as pessoas leem a Bíblia e elas não têm edificação nenhuma. Não muda nada, né? Então, é importante você, antes de ler a palavra, você orar. Chamar o Espírito de Deus para participar dessa leitura, para que você tenha uma compreensão. Sabe aquela pessoa que fala assim, nossa, pastor, eu leio, não entendo nada. Você está lendo sem o Espírito Santo. Você está lendo sem a presença de Deus. Então, experimente chamar a presença primeiro, depois você vai ler. Aí você vai ter uma... Pois é. Então, assim, ele ensina e guia. Quando você faz isso, você começa a meditar. Por isso que Deus falou para Josué, né? Josué, medita de dia e de noite, né? Então, você fala, meditar. Meditar não é ler, irmão, né? Eu li a Bíblia já 50 vezes. Vai ter gente que falou, não li nenhuma. Mas teve transformações absurdas na vida. Aí que a pessoa leu 50 vezes a Bíblia e não tem transformação nenhuma. Mudou nada, a mesma pessoa, seco, não adora, não se motiva, sem graça. É falta da meditação. A meditação é gastar tempo. Então é gastar tempo mesmo, é gastar tempo. Não tenha pressa de sair de um versículo, né? Eu vou falar para você, irmãos, assim, que eu não me considero um grande pregador, mas a maioria das mensagens que Deus me deu foi gastando tempo em um versículo. Um versículo que eu paro e fico ali, ó. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Por que tem essa vírgula aqui? Alguém já fez isso? Cara, ou só eu faço essas loucuras com Deus? Por que tem uma vírgula aqui? Eu fico... Você gasta tempo, irmão. Eu gosto de gastar tempo. Então, às vezes, ó, já aconteceu comigo, irmãos, eu nem tá com a Bíblia aberta, mas tá com o versículo na cabeça. Eu tô ali, o Espírito de Deus, se movia, eu ficar ali. Tem mais alguma coisa, eu preciso procurar. Não é possível. Mas por que isso aqui, tal? Aí é a hora que o Espírito Santo começa a falar com você. Gente, eu já acordei assim por volta de 3:30, 4 da manhã, e eu falava, eu preciso levantar e anotar isso agora. Se eu não anotar isso agora, depois eu vou esquecer. Como Deus já me deu coisa assim no carro, dirigindo em pista, e eu falo, não posso esquecer, pum, esqueci. Eu não ter marcado. Então, assim, tem coisa que você está meditando e vem. Você para, marca, analisa, estuda. Então, queridos, é gastar tempo. O Espírito Santo ele vai te ensinando.
Ele vai te ensinando e ele vai te guiando. Ó, pega esse caminho aqui, faz assim, faz desse jeito e tal. E assim ele vai nos ensinando. Amém até aqui, queridos? Alguma dúvida? Acredito que nenhuma, né? Vamos para o 6, então. Ele nos assiste em nossas fraquezas. Não é por acaso que o Espírito é chamado de Consolador ou Ajudador. Ele veio para nos dar sustentação e assistir-nos em nossas limitações e fraquezas. Somos fortalecidos por Ele em nosso homem interior, e Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esse versículo é lindo, né, irmãos? Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, Ele pega todo o nosso sofrimento, todo o nosso choro e leva a Deus, né? Como forma de intercessão. Então, isso é para quem? Isso é para quem tem o Espírito Santo, né? Pastor, esse é só aquele crente lá que está bem Raimundo, pé na igreja, o pé no mundo, né? Aí não é para você, né? Isso é para quem está com o Espírito Santo. Isso é para quem tem o Espírito Santo, né? Isso é para crente que deseja o Espírito Santo. Amados, eu falo isso, irmãos, com uma alegria na minha alma, porque é um tempo que a gente precisa querer o Espírito Santo de Deus, né? Nós estamos muito apegados às coisas daqui, às coisas materiais, às coisas terrenas. Pastor, o senhor não se preocupa? Se preocupa, porque pergunta para o Tiago. Tiago me ouve às vezes, aí eu falo para o Tiago, me ajuda, Tiago. Ora por mim aí, irmão, né? Preocupação todo mundo tem, mas a gente não pode ficar apegado nisso. Isso tem roubado muitas vezes. Você acredita que muitas vezes o problema nosso na terra está nos roubando do céu? Às vezes nosso problema da terra está nos tirando do céu, irmãos. Porque a gente deixa de sentir o céu na adoração. A gente deixa o Espírito Santo e a gente fala, não, eu preciso correr, preciso resolver isso, preciso... Não, se não tiver o Espírito de Deus, nada vai dar certo. E aí ele vai te ensinando, vai nos guiando, e ele também está intercedendo por nós. Então é aquela hora de se jogar no chão mesmo e lavar o chão com as lágrimas. Sim, é a hora. Isso é para quem tem o Espírito Santo, queridos, né? De clamar ao Pai, de orar ao Pai, de buscar no Pai algo que vai mudar. Se eu não tenho o Espírito Santo, eu não acredito no Pai. Aí eu vou querer fazer do meu jeito. E do nosso jeito não vai dar certo, nem sempre dá certo. Às vezes a gente acerta, às vezes não. Então é bom ter o Espírito de Deus, é bom jogar para Ele o que a gente está sentindo, porque muitas vezes a gente fica ali sofrendo sozinho. Ah, não quero desabafar com ninguém, não quero falar com ninguém, então desabafa para Deus. Chama o Espírito Santo e fala, senta aí, porque eu tenho uns negócios doidos para te contar. E fala com Ele, né? Eu sempre falo aqui da experiência de você puxar a cadeira vazia, né? Puxar a cadeira vazia e falar, senta aí, Espírito Santo. Você bater um papo, eu estou muito chateado. Tem uns negócios para falar contigo, não sei se você vai gostar não, mas você me entende aí. E chama ele para conversar, né? É uma coisa assim, que parece loucura, parece, mas as coisas sobrenaturais são loucuras para o homem. Nem sempre vão ser assim. E se eu não tiver essa liberdade com Deus, eu vou ter essa liberdade com quem? Não é verdade? Amém, irmãos? Então eu preciso ter essa liberdade de, sim, puxa a cadeira vazia. Esse dia eu estava lembrando de uma irmã que falou que Deus pediu para ela ir na cafeteria e pedir um café para o Espírito Santo e um para ela. Ah, quem foi que foi? Foi aqui na igreja, cara. Foi a Kátia, né? Ah, Deus mandou ir na cafeteria, pedir um café para mim e um para o Espírito Santo, deixar o café lá. Eu falei, faça. Gente, as pessoas precisam voltar a acreditar. Sabe qual é o problema do crente hoje? É que o crente não crê. Engraçado, né? Crente que não crê, né? E tem coisa que ele vai pedir para nós que vai ser loucura. Vai falar, vai lá e faz tal coisa. Eu não, o que vão pensar de mim? Eu sou louco mesmo, sou louco por Jesus e fazer. Está na hora da gente começar a trazer essa essência para a igreja de novo. Amém? Vocês me entendem, querido? Né? Trazer essa essência para nós de novo. Falar assim, peraí, não, o Espírito Santo mandou eu ir lá no Jefferson pedir um café. Eu vou lá e já pedi um café, cara. Vou chegar e falar, Jefferson, Deus mandou eu vir aqui. Não sei porquê, cara, mas falou para eu pedir um café. Aí ele vai olhar e falar assim, pastor, então entra, porque acabei de passá-lo. Né? Gente, eu creio nessas coisas.
Eu creio muito nessas coisas. Eu sou meio louco nessas coisas aí. Eu acredito nisso aí. Quando Deus manda, eu gosto de fazer. Gosto de fazer, porque geralmente Ele vai fazer isso, Ele vai trabalhando nesse lado de nós, né? Então, Romanos 8, 26 e 27, o Senhor fala sobre isso. E o principal é Filipenses, né? Ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. Então, quem vai te fortalecer? Quem te fortalece a não ser Deus? Então, se o Espírito Santo não estiver em você, que fortaleza você tem? Se Ele é o penhor, se Ele é a garantia de que nós temos Deus em nós, quem vai te fortalecer se não for o Espírito Santo? Então, é bíblico, aquele que vai pela sua força, ele se arrebenta. Mas se ele vai pela força do Senhor, né? A certeza de vitória é grande. E assim nós vamos vencendo. Amém, irmãos? 7, ele produz em nós o caráter de Cristo. Esse aqui é um outro ponto que eu falei para vocês, que tem hora que eu não acredito que a pessoa tem o Espírito Santo. Não acredito mesmo, né? Que se ele é responsável de produzir em nós o caráter de Jesus, a pergunta agora é, qual que é o caráter de Jesus? Né? Uma das funções mais importantes do Espírito Santo na vida de um crente é produzir nele o caráter de Cristo. Isso acontece através de um processo que a Bíblia chama de santificação. Esse processo dura toda a nossa vida com Deus, mas produz evidências cada vez mais fortes à medida que o buscamos intensamente e nos submetemos ao seu tratamento. Sua ação nesse processo gera em nós o que a Bíblia chama de fruto do Espírito. Vocês entenderam, né? Fruto, não é frutos, fruto do Espírito, né? Que é o amor, a alegria, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, né? Gálatas 5. Como o próprio termo sugere, fruto é algo que se desenvolve e amadurece com o passar do tempo. Então aí agora eu refaço a minha fala. Ou a pessoa não tem, ou ela está muito verde ainda, gente, né? Ou ela está muito verde. Não é possível. Então, assim, precisa produzir mudança. Não tem como a pessoa continuar com o mesmo caráter que tinha depois que ela se encontra com Jesus. Então, se as pessoas olhar para você e não ver uma mudança em você, você precisa orar mais, está orando pouco. Precisa buscar mais a Deus. Falar, Senhor, o que está acontecendo? Amigos, é sério, meus irmãos. Se você tem amigos lá fora que te conhecem de antes, do seu eu antes de você se chegar a uma igreja, e ele olhar para você e falar assim, nossa, você não mudou nada. Já se preocupe. Já se preocupe. Como assim não mudou nada? Está desviado, rapaz? Né? Como assim não mudou nada? Não, tem que ter mudança. Tem que ter uma novidade. Não é possível. Ou essa árvore está sem raiz, porque o fruto não amadurece nunca. Não é verdade? Então precisa ter diferença. Então eu preciso ter, sim, conversão, preciso ter mudança. Agora, caráter, aqui entra um ponto que é complicado de falar. E até é duro de falar, porque tem pessoas que estão dentro da igreja, mas caráter é zero. Entendeu? Caráter é zero, né? Exemplo, compra, não paga, e não está nem aí. Cara, é falta de caráter isso aí, né? Fala mal do irmão, mas não fica sem o irmão. É falta de caráter. Fofoca, é tudo fruto da falta de caráter, irmão. Fofoca, inimizade, inveja, ciúmes. A Bíblia chama de fruto da carne. Vai ser produzido no caráter. Entendeu? Obras. Caráter. É o caráter da pessoa. A pessoa, tem gente que fala assim, nossa, mas é crente, como que pode fazer um negócio desse? Não, filho, não é o cristianismo isso aí. Isso é o caráter dela. Ela não mudou.
Ela veio para a igreja, participa da Santa Ceia, mas o caráter é o mesmo ainda. Significa o quê, pastor? O Espírito Santo não entrou. Não entrou. Ou ele chegou na porta, eu falei, vou abrir não. Se abrir, vai mexer com tudo aqui, eu não estou afim. Sim. Sim, o que difere aí, Penha, é só um ponto, né? O pecado ele só é exposto quando tem confissão. E quem gera o arrependimento é a confissão. Então, assim, é difícil quando, por exemplo, eu falo assim, Penha, você tem que mudar. E é diferente quando você fala, pastor, me ajuda, eu preciso mudar. Tem uma diferença enorme. Eu olhar de fora e avaliar você é uma coisa, você se avaliar e falar, me ajuda. Exato, exatamente. É a hora que quem vai te convencer disso? É, mas é a hora quem vai te convencer disso? É o Espírito Santo. É, eu, oi? Eu acho que não. Não tem, gente. Não tem, é aquilo que eu falei. Vamos lá, vamos só explicar isso aqui, gente, para que você entenda. Senão vai ficar, nossa, o pastor está julgando agora as pessoas que têm Deus e quem não tem Deus. Não, quem faz isso é a Bíblia, não sou eu. É só você avaliar. O que fez Deus se afastar de Jesus? O pecado. Ele tomou sobre si os nossos. Naquele momento, Deus fez o quê? Virou as costas e falou, se vira, negão. O BO é teu aí, tu tem que carregar isso aí. E eu odeio o cheiro desse negócio. O que me afasta de Deus? Agora, se eu estou no pecado, o Espírito Santo vai estar aqui? Não, esse Espírito não é santo, não, irmão. Está outro Espírito. O santo não. Não tem como, é bíblico. A gente não acabou de afirmar que lemos categoricamente as características da divindade do Espírito Santo. Não acabamos de passar por isso aqui? Então a gente entende o quê? Que o Espírito de Deus, ele é? Ele é Deus ou não? É Deus. Como que Deus vai habitar? Tá lá aquela casa. Irmão, vou falar uma coisa para você. Nem você consegue morar numa casa toda suja. Chega uma hora que você fala, meu Deus, eu preciso fazer uma faxina aqui, Senhor. Arranca essa preguiça do meu couro, meu Deus, né? Chega uma hora que até você não aguenta. Você vai começar a ver bicho saindo da pia, né? Vai começar a ver mosca parando no lixo, o chão sujo, vai chegar uma hora que você vai, nossa, tá nojento essa casa. Agora, e se você está sendo, se você foi sequestrado, está amarrado, trancado dentro de uma casa dessa, como é que você se sente? Está entendendo? Agora, o que não dá para fazer com o Espírito Santo é sequestrar ele. Tu vai ficar aqui, entendeu? Não vai sair, não. Fica aí dentro. Não, não é assim. Não é assim. Ele tem que chegar e sentir liberdade. Falar, não, eu vou mudar o Rogério. Eu vou pegar o Rogério hoje aqui, ó, e vou virar o Rogério dos avessos. E eu vou falar o que para ele? Fica à vontade. A casa é sua. Já vê que esse é o problema. Ela não faz devocional, querida.
apanhando. Boa. Muito bem, vamos caminhar então aqui, porque a gente está chegando nesse ponto aí. Ó. Ele libera o poder sobrenatural de Deus em nossas vidas. Então agora, é nessa hora aqui, irmão, que acontecem os prodígios e maravilhas. Através de quem? Do Espírito Santo. Eu estou ganhando tempo aqui, porque já deu 9 horas já. Tá? Então assim, ele libera o poder sobrenatural de Deus em nossas vidas. Então vai acontecer coisas sobrenaturais. Então isso é para quem? Para quem está... Para quem tem o Espírito Santo, para quem anda com o Espírito Santo, para quem é ensinado, para quem é guiado pelo Espírito Santo, para quem permitiu o seu caráter ser forjado pelo Espírito de Deus, né? Então ele vai trabalhando essas coisas em nós. Para quê? Para você entender que tudo é dele, por ele e para ele. Então quando eu trago essa visão para mim, minha mente faz isso aqui, irmão. Então, quando Paulo fala sobre não se conformar, mas transformai-vos, né? Metanoia, transformação de mente. Né? Quando ele está falando sobre isso em Romanos 12, ele tá explicando para você que há uma visão que você não tem. Que visão é essa? É uma visão dada pelo Espírito de Deus. Então, tipo, o Espírito de Deus, ele não anda pela religião, ele anda pelo relacionamento. Então, é aonde ele vai trabalhar isso em nós. Então, conforme você começa a andar com uma pessoa, você vai ver, por exemplo, você vê muito isso em casal, irmão. Né? Casal ou alguém que anda muito junto. Conforme você começa a andar com uma pessoa, você começa a pegar até os... Como é que fala quando você tem que... Né? Até os tiques da pessoa você começa a ter. É sério, é sério. Você começa a pegar as da pessoa. Você começa a andar muito com alguém, você começa a falar, né? A gente foi um pouquinho para Minas, já começa, não, toma uma golpeada de café. Golpeada de café só tem em Minas. Né? Como é que é o negócio lá, que eles falam lá? Capaz. Diminói. Nossa, você viu lá, tem que diminói aquilo lá, diminói. O surfar. Aí você começa a pegar umas manias, fala, meu Deus do céu, de onde vem isso aí, Jesus? Né? É as companhias. É por isso que a Bíblia fala. Por isso que a Bíblia fala que as más companhias corrompem os bons costumes, irmão. Porque você começa a andar com alguém, automaticamente você começa a fazer algumas coisas que ela faz, falar do que ela fala. Né? Imagina os discípulos, 3 anos andando com Jesus. Né? Será que aprenderam alguma coisa? Com certeza. Pegaram o jeito? Com certeza. Você vai ver que até Pedro, quando está fugindo, falou, não. Você é assim, você fala igual a eles. Se veste igual a eles. Tal. Você pega o jeito da pessoa, não adianta. Né? Pois é, isso dá uma pregação boa, Penha. Deixa para o domingo. Né? Então, queridos, é exatamente isso. Quando você começa a andar com Deus, você começa a pegar o jeito também. Então, tipo, quando você está cheio do Espírito Santo, irmão, você está ali. Quando eu falo assim, cheio do Espírito Santo, é quando está naquela hora que as águas estão pulando para fora. Né? Está transbordando. Amigo, você quer profetizar para todo mundo, tu quer entregar mensagem para todo mundo, tu quer pregar, tu quer cantar, você quer tocar a bateria do Tiago, você quer tocar tudo, você quer cantar, aí você toma o microfone dali e canta também, porque você está cheio, você quer jogar para alguém mais aquilo que você está sentindo. É uma coisa normal. Tem dia que as águas, a maré está mais baixa, é a hora que você precisa orar mais. Está orando pouco. É a hora que está. É um nível. Né? Deixa seu carro sem água para você ver se não funde o motor. Né? Então, tipo, tem que buscar. Para quê? Para a gente entender o quê? A cultivar a presença do Espírito Santo. Então, isso aqui, gente, dessa parte final do curso aqui, eu quero que você preste atenção nisso aqui, porque acho que para nós é a parte mais importante. Então, ou seja, a amizade com o Espírito Santo ela precisa ser cultivada. Então, como eu falei no início da aula, é uma pessoa que precisa receber de nós alguma coisa. Né? A presença do Espírito Santo deve ser cultivada e preservada em nossas vidas. Então, uma vez que nós recebemos o Espírito Santo em nossa vida,
a gente precisa trabalhar isso aí. Então, como que eu vou agradar a Deus? Como que eu vou agradar o Espírito Santo? Como que eu vou tratar Ele? Né? Então, a gente tem que tentar levar o Espírito Santo como nosso melhor amigo. Como nosso melhor amigo. Se eu levar o Espírito Santo como mais uma pessoa na minha vida, automaticamente eu vou acabar fazendo aquilo que eu não devo fazer. Então, o primeiro ponto está ali falando, enchendo-nos continuamente. A ordem para encher-nos continuamente do Espírito Santo deve ser obedecida através de uma vida. Olha aqui, pastora Juliana, que você acabou de falar aí. Uma vida de devocional, abundante, do exercício contínuo dos dons sobrenaturais que Ele libera sobre nossas vidas, especialmente o orar em línguas e da prática de uma intensa adoração. Não é algo que ocorre automaticamente, mas que depende de uma iniciativa nossa. Por isso, a ordem enfática de Paulo. Né? Então, ou seja, enchei-vos do Espírito de Deus. Né? Vamos ler aqui, Efésios 5, versículo 18 e versículo 19. Efésios, capítulo 5, versículo 18 e o versículo 19. Efésios, capítulo 5. Olha lá, né? Amém. É isso aí. Então, não vos embriagueis com vinho, onde há contenda. Né? Tem gente que fala assim, nossa, Paulo estava falando para o povo não beber. Não, não é isso. Não se embriague com aquilo que é uma falsa alegria. Por quê? Porque vai ter contenda lá. Mas enchei-vos do Espírito de Deus. Né? Enchei-vos do Espírito de Deus. Então, fazendo como? Aí ele dá a dica. Com cânticos, com orações. Né? Judas, abre Judas aí. Versículo 20, capítulo 1, versículo 20. Judas. Isso. Olha lá, hein? Aí aqui, irmãos, entra uma coisa assim que a gente precisa trabalhar muito em nós, né? Aqui nesse ponto tem uma parte que para nós precisamos trabalhar muito. O que é, pastor? Por exemplo, nós não somos uma igreja tradicional, nós somos considerados uma igreja pentecostal, né? Ou seja, nós somos um tipo de igreja que dá liberdade para o Espírito Santo de Deus trabalhar. Então, essa é a nossa visão, essa é a doutrina que a gente segue, e amém. Quem segue outra doutrina, vive na sua doutrina, mas nós seguimos nessa. E a gente entende que, com a palavra de Deus, que você orar em línguas é para edificação própria. Ok. Então, por que a gente ora tão pouco em línguas? Uma vez falaram assim, pastor, eu não estou sentindo. Não é um sentimento. Então, tipo, se eu quiser agora começar a orar em línguas, eu posso. É algo que Deus me deu. É algo que o Espírito Santo produziu em mim. Então, aqui entra uma parte onde muita gente entra no equívoco grande nisso aqui. De falar, não, mas eu preciso estar sentindo. Tem pessoa que só vai ver elas falar em línguas quando ela já estiver rodando, já está tomada, já está pulando igual pipoca. E não é assim. Você orar em línguas, falar com Deus em línguas, é
É para edificação. Não é para ninguém entender sua oração mesmo. Quem tem que entender é o Espírito de Deus, não é outra pessoa. Né? Então, uma parte, querido, hoje da maior frieza da igreja está exatamente aí. E é um ponto interessante, porque hoje não existe mais pessoas que estão querendo de fato buscar isso aí. Esse batismo, esse dom de línguas, de variedades. Você não vê mais as pessoas pedindo a Deus para Deus dar dons para elas. Ou seja, está ficando escasso. Já não tem mais. Então, se o Espírito de Deus ele habita em você, ele vai gerar fruto. E ele vai trazer dons. Porque o dom é para a edificação da igreja. Então, se ele me deu um dom, pastor, e eu não estou utilizando, qual que é o perigo disso aí? O perigo está em você estar sendo omisso em fazer aquilo que Deus te designou para fazer. Ou seja, aquilo que eu deixo de fazer, porque eu não estou sentindo, eu estou atrapalhando outras pessoas. Então, eu acho legal no monte, que no monte eu tenho um tipo de igreja. Na igreja eu tenho outro. No monte eu tenho uma igreja avivada até o cabelo. Se transforma em super saiyajin lá em cima. O cabelo fica dourado, né? Grita para tudo quanto é lado, expulsa todo tipo de demônio sem medo nenhum. Chega aqui na igreja, amado, é um Goku normal, né? Tipo, mal é mal, veste a armadura. E aí eu fico sem entender. Vou começar a apagar a luz do começo do culto até o final. Deixar todo mundo no breu para ver se muda. Porque... é sério. Então, aquilo que Deus, do jeito que Deus usa lá em cima, ele tem que usar aqui. E isso acho que não foi no último dia, eu acho. Que Deus usou lá, acho que foi o pastor Edson falou a mesma coisa. Falou assim, ó, vocês estão recebendo aqui, é para transbordar lá embaixo. Falou, Jesus, amém, sei o que seja. Aí chega aqui, a oração é na igreja, não vem ninguém, só vem o pastor e mais 4. Aí pô, monte, dá 3, 4, 5 carros para subir o monte. A oração na igreja, aí o pastor é mais 3, 4. Falou, Jesus, amém. O negócio é carregar a minha cruz aqui, né? Então assim, querido, o que eu quero explicar com isso? Muitas vezes a gente é motivado para uma coisa, e você não precisa de motivação para isso. Então esse negócio eu não estou sentindo. Isso é do cão, irmão. Como é que é o negocinho lá? Isso é coisa do cão. Da força, né? Pastor, eu não estou sentindo. Eu ouço tanto isso, eu não estou sentindo. É, irmão. É uma pena, né? É uma pena mesmo. Então, ou seja, Deus deu o dom do Espírito para a edificação da igreja e para a edificação própria. Não é, por exemplo, você orar a Deus em línguas é edificação própria. Olha que maravilha. E o melhor, o diabo não entende nada do que está orando. Isso é algo secreto, você e Deus. Céu aberto, sem interrupções, linha direta com o trono. É só você misturar lá o labacai com xarabaxéia, né? E orar a Deus, meu. É sério. Estou aqui descontraindo, mas falando sério. É uma coisa que as pessoas não fazem, tem medo de fazer. Eu não sei, o pessoal acha que tem medo de orar em línguas. Irmãos, isso é do diabo, irmãos. Isso é de Satanás. A pessoa tem medo, a pessoa fica lá. Cara, solta, meu. Libera. Tu nasceu para isso. Deus te chamou para adorar.
Em nenhum momento eu falei inventar, Aline. Então, mas não, assim, não é inventar. É isso que eu estou falando. Como é que é seu culto geralmente? Como que é o seu culto geralmente? É seu culto. Se não é eu, é você. Por exemplo, eu consigo trocar meia dúzia de palavras e falar em línguas estranhas. Então, mas aí que tá, é sua. Não, então, aí que tá. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Escuta só. O espírito, a palavra nos fala que o espírito do profeta é sujeito. Ou seja, o meu espírito é sujeito ao espírito de Deus. Isso você acabou de soltar um segredo aqui para nós. No seu quarto você estava adorando. E aí você sentiu. Não é que você sentiu. O teu espírito foi conduzido a isso. Então o seu dia a dia precisa melhorar exatamente nesse ponto. A sua oração normal, ela não pode ser uma oração normal. A minha oração ela tem que ser uma oração intensa. De entrega. Então toda oração que eu vou fazer eu vou me entregando. Esse é o bloqueio, que a igreja não é só uma pessoa, gente. A igreja tem que romper. Porque isso é algo que foi colocado, tipo assim, não, eu só posso liberar quando chegar ao nível de unção. Então eu preciso chegar naquele nível. Se eu não chegar naquele nível e vier antes da minha carne, não, é mentira do diabo isso aí. Se eu trocar agora meia dúzia de palavras com Deus, eu, Rogério, meia dúzia aqui, irmão, eu já consigo. Porque eu não estou preso, eu sou livre. Eu não estou preso, eu sou livre. Eu não tenho nada que me limita, não há uma limitação. Esse é o problema da religião, muitas vezes, que nós aprendemos lá atrás. E ficou na nossa mente aqui. Ficou aqui, não, está errado? Como assim? A pergunta que as duas fez ali agora. Como assim? Eu não consigo. Não é que você não consegue, é que tem um bloqueio. E gente, eu quero pedir uma salva de palmas para as duas, porque elas foram corajosas de falar. Uma salva de palmas, por favor. Porque tem gente que está aí na nave da igreja que não tem coragem de falar essas coisas. Soltou em público. E é algo que precisa ser trabalhado, tem que ser trabalhado. Porque sabe qual é o nosso maior defeito como igreja? Igreja que tem o Espírito Santo de Deus, ela não pode jamais, de maneira nenhuma, limitar a Deus. Então eu falo assim, eu só posso liberar uma língua estranha aqui depois de um certo nível que eu estou de adoração, eu estou limitando o poder de Deus em mim. Agora, imagina se eu estou num busão, e eu estou lá, ô Senhor, né? Batismo no ônibus lá, por exemplo, na musiquinha. Imagina para aquela pessoa. Está entendendo? E o que é as línguas estranhas? Vamos lá? Línguas estranhas é uma ferramenta que Deus nos deu para edificação. A gente tem que entender que, por exemplo, Deus nos deu dons e Deus nos deu ferramentas. O dom de falar em línguas estranhas com Deus, de entrar nessa oração de mistério, que é o que a gente costuma dizer teologicamente, queridos, uma ferramenta que o Espírito nos deu. Então, tipo, é uma conversa que você vai ter com Deus que ninguém vai entender.
a não ser Deus, a não ser o Espírito de Deus. Então, ou seja, se eu tenho essa ferramenta na minha mão, eu estou ali, eu estou falando com Deus, eu tenho Deus em mim, eu tenho o Espírito de Deus em mim, o que me impede? Nada. É a mesma coisa que você chegar para uma pessoa que ela é poliglota, fala, não, você não pode falar em francês agora não, pô, só quando chegar naquele nível. Não, pô, é racional, gente. Não é isso que fala o versículo 1 de Romanos 12? Apresente o vosso culto racional, ou seja, eu estou ciente do que eu estou fazendo. Eu não sei vocês, só se vocês só soltam línguas estranhas, irmão, quando vocês já estão inconscientes. Não, pô, não, eu estou consciente. Agora, em nome de Jesus, já foi. É consciente. Isso é ferramenta. Então, a gente tem que saber separar. Eu vou trazer uma aula específica disso, irmão. A gente tem que saber separar o que é dom, o que é fruto e o que é ferramenta. Línguas estranhas é uma ferramenta. Deus nos deu uma ferramenta de combate, uma ferramenta de adoração, uma ferramenta de edificação. Então a gente precisa trabalhar isso aí. Então se porventura mais pessoas têm esse tipo de bloqueio, querido, vocês têm que orar a Deus e pedir a Deus para Deus te liberar. Porque nós somos livres. Somos livres de toda e qualquer tipo de sentença. Pode falar, Zóio. Não, então, por que eu falo que é bloqueio? Porque assim, nós aprendemos tudo isso, a gente aprendeu lá atrás. Né? Essas coisas vêm lá de trás, irmão. Entendeu? Eu já vi muita gente ser julgada por falar em línguas em horas. Entendeu? Então, se a pessoa não tiver uma vida, uma constância, por exemplo, vamos supor que outra pessoa tenha esse mesmo tipo de problema. Se ela não sentir um despertar em um ano, é um ano sem falar em línguas com Deus. Entendeu? Então, mas aí que eu estou falando, aí tem uma vida de entrega, não é uma oração, Tiagão, é uma vida. Então eu acordo no altar, né? Quando você acorda no altar, você tem uma vida no altar, cara, não precisa de nível, eu estou no nível já, filho. Já acordo no nível. Se deixar eu durmo falando em línguas. Não, mas é normal. Gente, é uma coisa comum, é uma coisa simples. Assim, é que eu falando assim para vocês, talvez seja algo assim, nossa, como assim? Não é que frio, não, mas é uma coisa comum. Então, mas é quando chega nesse nível, é porque já está no nível hard. Já subiu para todos os níveis. Entendeu? Mas digo assim, no comum, é uma decisão. Isso. A pessoa não está orando nem comum, quer orar em línguas, não vai mesmo, não. Ai, meu Deus do céu. É conversar com Deus, gente, mistério, não tem erro. Sim. Gente, é algo assim que se eu for ficar aqui travado nisso, a gente vai render, eu não vou nem acabar a aula, porque já é 9h20. Mas, ó, veja bem, a aula gostosa é assim, né? Quando a gente tem essa liberdade. Mas, veja bem, só para dar essa pincelada, e a gente vai marcar uma outra hora para falar só sobre isso aí. Mas, tudo isso, quem produz é o Espírito Santo. Assim, o que acontece? Você tem que se lembrar que Deus tirou vocês da gaiola. Então aprendam isso. Vocês não moram em gaiola mais. Quem travava vocês numa gaiola era o diabo e o pecado. Nós éramos escravos. Hoje nós somos livres. E liberdade significa que eu tenho liberdade em Deus. Então eu sou livre. Automaticamente eu preciso ter essa entrega sempre. Então é aquilo que eu falei. Você precisa acordar no altar, querido.
Se a gente acordar já com outras coisas, vai ser isso mesmo. Então essa limitação, ela não pode existir nem em mim, nem em você, nem em ninguém. Tá bom? Mas assim, vamos trabalhar isso aí, trabalhem isso, né? Se você tem isso aí também, querido, se você também tem esse problema, trabalha. Fala, não, Senhor, eu não aceito, eu não quero, eu sou livre. Decida ser livre, eu aconselho você. Decida ser livre, né? O 2 fala, o pecado incomoda o espírito, irmãos. Então aqui a gente começa a entender outras coisas, né? Exemplo, a permanência do pecado significa a ausência de Deus. Então, uma vez que o pecado está lá, é automático. Tá? Então, não tem manifestação se houver pecado. Não estou falando aqui que você não falar em línguas é porque está em pecado. Tá? Entenda, estou falando aqui sobre ter o Espírito Santo na vida. Tá bom? Então, pecado. Então, o pecado incomoda o espírito. E o último, a permanência do pecado afasta o espírito. Então, lembra que a gente falou que o Espírito Santo é uma pessoa? Automaticamente algumas coisas, por exemplo, você tem amizade com alguém deve ter alguém assim que você conheça, que você tem uma amizade, que algumas coisas que ela faz te incomoda, mas não chega a te afastar. Mas se a pessoa sempre faz aquilo, automaticamente o Espírito Santo é a mesma coisa. Então, vamos supor, o Espírito Santo olhou, acordou com você, passou o dia com você e você deu um chega para o Espírito Santo e ligou o jogo do tigrinho, né? E tá lá, o tigrinho. Estou dando um exemplo, gente, só para descontrair, tá? Ficou lá no jogo do tigrinho. Tarará, 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 tarará. Depois você, Senhor, o que eu fiz? Me perdoa, Deus me perdoa. Aí o Espírito Santo volta, tá? Vou te perdoar, mas, vigia aí, cara. O que você está fazendo aí, né? Tal. Imagina o Espírito Santo conversando. Cabeção, de novo. Você vai fazer de novo isso aí? Estou até virando as costas, não vou nem ver. Daqui a pouco você, me perdoa. De repente, o pecado se transforma num pecado de iniquidade, né? Pecado de iniquidade não é pecado grave, irmão, é qualquer pecado que você não larga ele. Entendeu? Você sabe que é pecado e você vai lá e faz. Isso é pecado de iniquidade. Esse é o pecado que afasta o Espírito Santo. Então, sabe aquela frieza espiritual? O culto está lá pegando fogo e você está assim, ó. Por que todo mundo está sentindo e eu não estou, Senhor? É pecado de iniquidade, que significa o quê? O Espírito Santo se afastou de você. Lembra que eu falei que Deus ele não permanece onde tem pecado? Então, se tem sujeira, Deus não fica. Tá? Então, aquilo que eu falei no início da aula, irmãos, e eu finalizo aqui, o que vai separar a gente de Deus não são os grandes, são os pequenos. Tá? Então, a maior frieza da igreja, espiritualmente falando hoje, não é por causa de pecado de adultério, pecado de roubo, pecado disso, não, lavagem de dinheiro, não é esse pecado. São os pequenininhos que a gente não leva eles como relevantes. A gente ignora eles e a gente cai neles todo dia. A gente tropeça neles todo dia, derrapa neles todo dia. Então, é aquilo. A ausência do Espírito Santo significa a permanência de pecado. A permanência do Espírito Santo significa a ausência do pecado. Então, para mim e você ter Deus em nós, habitando em nós, a gente ter esse privilégio, a gente precisa se ausentar do pecado. Pastor, mas a gente peca todo dia, peca. Você vai pecar no falar,